Bom dia, família. Eu sou a Priscila, aqui da Beth Shalom de Atibaia. Hoje eu estou dando continuação na devocional do livro de Marcos. Vamos falar sobre o capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 33. Em Marcos 11, ele relata 3 pontos. O primeiro ponto está no capítulo 11, o versículo 1, que no meu tema diz: a entrada de Jesus em Jerusalém. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto dos montes das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram encontrar o jumentinho preso, fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazes, soltando o jumentinho? E eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-no ir. Nesse primeiro ponto, eu vejo que, em primeiro lugar, nós vemos todo o cuidado de Jesus em cumprir as profecias do Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, Deus havia inspirado o profeta Zacarias a anunciar que o Messias haveria de vir, montado sobre o jumento. E Zacarias 9, versículo 9 diz assim: Alegre-se muito, cidade de Sião, exultes, Jerusalém, eis que o rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumentinha. Jesus leva a sério o seu papel de cumpridor da lei. Ele espera de nós o mesmo tipo de obediência à sua vontade. E demonstra-o mandando os discípulos buscar o jumentinho. Obedecendo ao Mestre, eles encontraram tudo como ele havia dito. Aqui nos ensina que, se ouvirmos a voz do Senhor e se fizermos tudo o que ele manda, vamos encontrar tudo com a maior perfeição que existe. No capítulo 11, no começo, relata também a última entrada de Jesus em Jerusalém, onde se marca o início da semana da sua crucificação. Aqui se inicia a contagem regressiva da maior demonstração de amor dada à humanidade. É o momento em que Deus fez homem, viveu entre nós, conheceu nossas dores e se entregou como sacrifício de expiação perfeito pelos nossos pecados. Que nós não nos esquecemos deste amor, que a cada dia se revela a nós, mesmo neste momento de quarentena. O amor do Senhor se revela todos os dias. O cuidado do Senhor se revela todos os dias a nós. O segundo ponto é a figueira maldita, que está em Marcos capítulo 11, do 12 ao 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Jesus amaldiçoou a figueira para ensinar uma lição. Ele não amaldiçoou a figueira por capricho, nem por raiva. Ele tinha um objetivo. Quando nos mostra que, mas ocorreu que chegando ela, não achou senão folhas. Como havia folhas se ainda não havia acontecido a maturação? O fruto deveria proceder às folhas. Notemos que se trata de uma exceção. Não avistando frutos, Jesus lança uma sentença contra a figueira: nunca mais alguém coma de ti fruto.
Apesar de ter uma abundância de folhas, em outras palavras, aquela figueira evidenciava ser o que não era, mostrava ser uma coisa quando na realidade era outra. Primeiro, nós pertencemos a Cristo para darmos frutos no reino dele. Em João 15:2, fala assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta fora. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. E nesse tempo que nós estamos vivendo, que tipo de fruto nós estamos dando para o Senhor? Que tipo de fruto nós estamos sendo no reino de Deus? Não é só porque nós estamos vivendo um momento de quarentena que nós não podemos dar frutos. Nós temos que dar frutos em todo momento, porque a palavra de Deus se renova todos os dias. Então nós, como filho deles, não podemos parar de proclamar o reino dele, de nenhuma maneira. O terceiro ponto que Marcos 11 relata é a casa de oração, que o terceiro tema é os mercadores expulsos do templo. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e comprava no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, não vos atende feito covil de ladrões. E os escribas e príncipe dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasiões para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Durante a Páscoa, muitas pessoas vinham de todas as partes a Jerusalém para oferecer sacrifícios e ofertas agradáveis a Deus. Estes animais eram vendidos no templo pelos cambistas, que tinha acordo com os sacerdotes. Apenas os animais comprados a eles recebiam aprovação, que isso relata em Marcos 11, do 15 ao 18. O que irritou o Senhor Jesus foi o fato de que eles estavam supervalorizando os animais e vendendo dentro do templo, e completamente desinteressados com a vontade de Deus. Estamos fazendo da nossa casa, nesses dias, uma casa de oração, um lugar chamado por todas as nações? Estamos fazendo da nossa casa uma habitação ao nosso tempo? Da nossa casa, a habitação do tempo de Deus? Desculpe. Eu queria que nós refletíssemos, porque Marcos, a gente tem a oportunidade de Jesus nos ensinar todos os dias. A cada ponto de Marcos, o Senhor nos ensina todos os dias. E o quanto de oração e consagração temos dados a Ele? Ou estamos deixando a nossa família se perder no mundo da internet, da distração? Porque a palavra dele é clara: a minha casa é casa de nações e casa de oração. O Senhor está em todos os lugares. Que nós possamos ganhar tempo juntos, fazendo da nossa casa o lugar de oração, o lugar de nações, que sejamos reconhecidos pelo nosso clamor diante do Pai. Que o nosso clamor possa ecoar ao mundo neste momento, porque não estamos passando tempos fáceis. Isso que estamos no começo do ano. Aliás, já estamos chegando no final de março. Nós precisamos clamar em todo momento. Não é, hoje eu clamo, amanhã eu vou clamar. Não, em todo momento nós precisamos clamar diante do Senhor Jesus, diante do Deus Altíssimo. E o terceiro e último ponto é que o resultado da fé, o poder da fé, que se relata em Marcos, capítulo 11, do versículo 20 ao 33. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que em qualquer que disser a este monte, ergue-te
e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que perdides orando, crede receber, e tê-la-eis. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás no céu, vos não perdoará vossas ofensas. E tornar a Jerusalém, andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciões se aproximaram dele e lhes disseram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo-lhe disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoaram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então por que não credes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Na manhã seguinte, Jesus amaldiçoou a figueira. Pedro observou que ela estava completamente seca. E isso o impressiona. E ele vai falar com o mestre. E como eu li aqui para vocês, a resposta de Jesus é que a fé é convicta em Deus. É capaz de fazer qualquer coisa. A mensagem de Jesus é que qualquer que creia sinceramente, que não considera nenhum problema ou dificuldade impossível de resolver diante da fé. Nos dias de Jesus havia uma expressão: remover montanhas. Era aplicada a problemas ou questões muito difíceis ou impossíveis de se resolver. O ensino de Cristo é de que até mesmo estes, para a fé, não são nada. Nem remover montanha, como ele fala aqui para Pedro. Porque em verdade vos digo, em qualquer que disser este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isso para mim é extraordinário. Extraordinário, o Senhor, Jesus relata aqui o que a fé pode fazer. O que a fé, se nós não duvidarmos em nosso coração, o que a fé pode fazer. E Jesus, ele prossegue o seu ensino sobre a fé e aproveita para falar sobre a oração. Através dela devemos apresentar nossas necessidades e confiança a Deus. A oração é um canal de conversa com Deus, é por meio dela que nos comunicamos com o nosso Pai. Sabendo disso, o Senhor Jesus nos exorta, durante a oração, liberar perdão. Que neste tempo nós possamos ser curados, que neste tempo nós possamos nos colocar diante de Deus e dizer assim: tira de mim, Pai, tudo aquilo que ainda trava a minha fé, tudo aquilo ainda, toda raiva, toda mágoa que trava a minha fé. Porque se nós nesse tempo tivermos mágoa de nosso irmão, mágoa de nossa família, não só isso, se nós tivermos mágoa no nosso coração, se nós não liberamos perdão, nada vai adiantar. Nossas orações não serão eficazes se tivermos problemas de relacionamento com outras pessoas ou com alguém da nossa família. Isso ocorre porque o princípio do relacionamento perfeito com Deus é o amor ao próximo. Esse é um dos mandamentos mais importantes que o Senhor nos deu, o amor ao próximo. Se eu não amar ao próximo, eu não vou dobrar o meu joelho e clamar por aqueles que precisam. Então, que neste tempo nós possamos ter amor em primeiro lugar. Porque a palavra de Deus também fala: quem não ama o seu irmão também não pode amar a mim que não vê. Como nós podemos dizer que amamos o nosso irmão
sendo que muitas vezes nós não amamos. E dissemos que amamos a Deus, e dizemos que amamos a Deus, sendo que nem Deus a gente não vê. Deus a gente sente, nós vemos as maravilhas dele, nós vemos a cura, o milagre, nós sentimos o amor dele em todo o tempo por nós. Nesses dias eu sinto o amor dele em todo o tempo. Esses dias orando eu pedia, só agradecia muito a Deus pelo cuidado dele conosco. Muitas pessoas estão morrendo neste tempo, muitas pessoas estão sofrendo, sim, com as mortes de seus parentes, por não poder, às vezes, nem sepultar. Mas mesmo assim o Senhor tem cuidado dos seus. Mesmo assim o Senhor tem cuidado dos seus. Então que nós possamos ter um amor sincero, um amor verdadeiro. E o que nós vemos é uma série de tentativas da parte dos líderes religiosos de Israel para achar um deslize nas palavras de Jesus, para que eles consigam condená-lo. Nós sabemos de onde vem essa autoridade. Ele nos ensina todos os dias e ele se revela a nós a cada minuto de nossas vidas. Então, meus queridos, que nós não percamos a oportunidade de proclamar a palavra dele. Que nós não percamos a oportunidade de aprender cada vez mais sobre ele nesses dias. Porque a palavra dele é grande, a palavra dele é eficaz. A palavra dele tem todo dia algo novo para nos ensinar. É essa palavra que eu deixo com vocês neste dia. Que vocês tenham um dia extremamente abençoado diante do Senhor. Tenho saudade de todos. Saudade de estarmos juntos. Mas que o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigada, tenham um bom dia, fiquem com Deus.